Então, gente, ao final do nosso vídeo, né, que a gente está falando sobre o autor S. de Queiroz, um autor português, e com o livro A Cidade e as Serras. Já a gente, que eu comecei a fazer os vídeos falando já do livro, e eu não falei nada sobre o autor, depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre algumas coisas sobre o S. de Queiroz, tá certo? Então eu terminei o vídeo anterior falando de uma teoria, né, da felicidade que o Jacinto concebeu, né? Não é? E para resumir essa teoria, Jacinto ele dizia que para um homem ser feliz, ele tinha que ser civilizado e que a civilização para, para o Jacinto era, primeiramente, você tinha que ser rico, não é? Para que você pudesse comprar todos os produtos tecnológicos da sua época. E civilização era isso, né? Para Jacinto estar cercado de toda aquela parafernália tecnológica. E eu vou. É... Desculpa, pessoal. E eu vou citar alguns objetos que cercavam. Deixa eu apresentar para vocês onde é que o Jacinto mora, ali em Paris. Que é no 202. Nós vamos chamar onde o Jacinto mora de 202, certo? Aí eu coloquei aqui a maquinaria no 202, elevador ornamentado com glamour e deixa assim, gente, olha, como se não bastasse naquela época, né, do Jacinto, se tem um elevador dentro de casa em que levava 7 segundos para ir de um andar para outro, olha só como é que era esse elevador. Espaçoso, tapetado, ele oferecia para aquela jornada de 7 segundos confortos numerosos, um divã, pessoal. Eu fiquei. Uma pele de urso, um roteiro das ruas de Paris, prateleiras gradeadas com charutos e livros. Era 7 segundos, pessoal. E tinha tudo isso dentro do elevador. Aí tinha o que mais nos 202? Teatrofone, telefone, máquina de escrever, de calcular, relógio, telégrafo. Então, isso era a civilização para o nosso amigo Jacinto, tá certo, pessoal? E aqui a gente não vai, assim, julgar se isso era certo, se isso era errado do Jacinto. Nós só vamos falar do ponto de vista dele o que é que ele entendia de ser civilizado. Eu também percebi, pessoal, nesse livro, assim, porque até é bom eu não contar tudo do livro, né, gente? Embora teve um livro aí que eu acho que eu contei muita coisa, até demais. Mas para que quando vocês forem ler, né, tipo assim, não tenha graça. Mas uma coisa que eu percebi nesse livro A Cidade e as Serras é que a globalização, pessoal, porque assim, a grosso modo, eu não sei, eu não sou uma pessoa especialista para falar de globalização, mas assim, no meu olhar simples, né, de mundo, para mim o que é globalização, né? O que é que eu entendo de globalização? Um exemplo, esse computador aqui que eu estou gravando esse vídeo para vocês, ele foi feito em um país que eu não sei nem qual é, mas vamos dar um exemplo. Ele foi feito, só um exemplo, se ele foi feito, produzido lá nos Estados Unidos, mas eu sou no Brasil, ele está aqui na minha casa, no Brasil. E é isso que eu percebi no Jacinto. Tinha tecidos de um país, tinha comida vindas. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa sobre isso. Sobre isso. Ah, deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Deixa eu dar. Não, eu não coloquei nada sobre isso. Mas se vocês forem ler, vocês vão confirmar isso que eu estou dizendo. Que um exemplo, tinha um tecido que vinha de um país, charuto que vinha de outros locais, tinha comida que vinha de outro canto do planeta. Então,
eu notei essa globalização dentro ali do 202, certo, pessoal? Então é isso. E o livro, em quantas partes o livro pode ser dividido? O livro pode ser dividido. Quando eu percebi, para mim o livro podia ser dividido em duas partes, mas depois eu meio que dividi ele em três partes. Por quê? A primeira parte fala, né, num jacinto na cidade, que é em Paris, né? Ele é, sim, de nascimento de Portugal, mas ele muito cedo foi para Paris. Então a primeira parte do livro é em Paris. Só que eu achei por bem dividir ele em três, pessoal, porque tem a segunda parte, para mim, eu achei que ele é um período de transição do Jacinto. Período de transição, por quê, Euline? É bom você. Foi muito importante dizer sobre essa teoria da felicidade que o Jacinto fez, que o homem, para ser feliz, ele precisa ser civilizado, precisa dessa. Deixa eu só lembrar aqui, gente. Que o homem só é feliz quando ele é civilizado, né? Superiormente civilizado. E aí envolve o que? Envolve riqueza, que Jacinto era rico. Envolve essa maquinaria que ele tinha, que eu já disse para vocês quais eram, certo? Então você tem esse Jacinto, esse homem. E outra coisa que eu não posso esquecer de falar pra vocês, gente. E assim, ele era muito inteligente. Pelo menos eu achei o Jacinto inteligente, um homem intelectual. E deixa eu falar pra vocês, antes da gente ir pra essa divisão dos livros, deixa eu falar pra vocês da biblioteca. Aí eu digo pra vocês, se vocês me perguntarem assim, eu li qual a parte que tu mais gostou desse livro? Porque pelo que eu falei aqui dessa ideia do Jacinto, vocês perceberam que é um livrinho um pouquinho cansativo, meio difícil. E a parte que eu mais gostei foi quando o José Fernandes, ele vai narrar, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele vai narrar, gente, a biblioteca, a biblioteca do Jacinto. É quando ele vai descrever sobre a biblioteca dele. E assim, gente, essa biblioteca dele tem 30 mil volumes, certo? Tem 30 mil volumes. E assim, você vai encontrar, pessoal, desde Adam Smith, né? Que é o da economia, que ele tem um livro famoso que é A Riqueza das Nações. Eu tô falando assim, mas eu só ouvi falar desse livro, nunca li, certo? Aí, ó, vem Adam Smith na economia, não é? Deixa eu ver aqui. Ciências naturais, morfologia, exegese religiosa, era o que tinha na biblioteca dele. Tinha livros de poesia, tinha livros de biologia, astronomia. Gente, de psicologia, ele tinha tudo. Eu não sei se ele lia pelo menos de cada categoria, já que não é possível um homem ler 30 mil livros, é impossível. Mas tinha tudo nessa biblioteca e a narrativa dela é a coisa mais linda do mundo, maravilhosa, eu gostei muito. Então, voltando aí para a divisão das partes, então é interessante eu falar isso de Jacinto, que ele é esse cara intelectual, rico, não é um homem religioso, ele até ofende quem chega a ofender a quem é religioso e tal. Mas vamos só nos ater aqui ao que o Jacinto pensa, né? Então esse Jacinto moderno, né? Nós temos esse Jacinto moderno e só, gente, que acontece que o Jacinto ele começa, quem diria, ele começa a se cansar da cidade, ele começa a se cansar daquele barulho, né? Daquela movimentação, daquela ostentação, certo? Da superficialidade, né? Pelo que a gente vê aqui do José Fernandes, que ele a gente, pelo menos foi isso que ficou imprimido em mim através dessa leitura desse livro, que tinha essa superficialidade nas pessoas lá de Paris, certo? E o Jacinto, ele começou a cansar da cidade.
E aí a gente começa a ter um Jacinto que fica deprimido, muito deprimido por sinal. Eu posso até estar enganada, mas eu acho que o ápice dessa depressão do Jacinto vai ser aqui na página 65, que o José Fernandes colocou assim: na cidade perdeu ele a força e beleza harmoniosa do corpo, e se tornou esse ser ressequido e escanifrado, olha as palavras difíceis aí, ou obeso e afogado em unto, de ossos moles como trapos, de nervos trêmulos como arames, com cangalhas, com chinós, com dentaduras de chumbo, sem sangue, sem febra, sem viço, torto, corcunda, esse ser em que Deus espantado mal pode reconhecer o seu esbelto e rijo e nobre Adão. Na cidade findou a sua liberdade moral. E aí, e por aí vai, mas eu acho que eu descrevi alguma coisa aqui do Jacinto, ele muito deprimido, ele ficou muito mal, viu, gente? Muito mal mesmo. Porque é como se ele tivesse começado a se perguntar o porquê de tudo aquilo, né? Parecia não fazer mais sentido essas coisas pra ele, certo? Aí, gente, eu acho que eu tinha marcado. E assim, como ele era um homem intelectual, é claro que o Jacinto, ele foi se refugiar nos livros, certo? E aí ele começou, eu vou aqui citar para vocês, a página 78, foi então que o meu príncipe, e assim, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui pra gente falar da amizade do José Fernandes com o Jacinto, que era uma amizade, assim, que eu não compreendi, eu não compreendo, que era uma amizade muito linda, muito fiel, certo? E ele, praticamente a narrativa toda, ele tá sempre chamando de forma carinhosa o seu amigo, né? O José Fernandes tá chamando o Jacinto de o meu príncipe, né? Até porque o Jacinto é um cara rico. E aí ele diz assim: foi então que o meu príncipe, quando começou a ler apaixonadamente, desde o Eclesiastes, eu vou já explicar porque o Jacinto leu Salomão em Eclesiastes, até Schopenhauer, todos os líricos e todos os teóricos do pessimismo. Ou seja, como ele estava nesse momento de angústia, que as coisas na cidade não faziam mais sentido, ele começou a ler esses filósofos ou esses homens tidos como pessimistas, né? Pessimista em relação à vida. E aí você pergunta, mas eu li Eclesiastes por quê? Eclesiastes não é de Salomão, aquele lá da Bíblia. Gente, só que o Salomão em Eclesiastes, eu também não sou especialista em livros da Bíblia, mas eu já li esse livro uma vez. E é um livro que é como se o Salomão tivesse parado para ver como é que... Isso eu não estou falando no sentido espiritual, mas no sentido bem, assim, só analisando Salomão como se ele fosse um autor comum, certo? Para analisar a existência da vida assim como o Jacinto, porque tem uma parte que é bastante famosa em Eclesiastes, né, que fala que nada é novo debaixo do sol, e até uma vez eu em crise, vou falar assim, uma em crise existencial, né, eu pensando nas grandes, nas coisas nas grandes não, mas nas coisas da vida e tal, e eu até tive um choque aí nessa época com Salomão, não deveria ter lido ele nessa época, mas o Jacinto, ele leu, não é, esses homens por conta que eles falam assim do pessimismo, certo? E a gente não está avaliando aqui, né, de forma alguma, Eclesiastes do ponto de vista teológico, né? E é por isso que ele começou a ler Salomão e Eclesiastes, porque tem essa parte famosa, né, que nada é novo debaixo do sol, que tudo se repete, não sei o que, não sei o que. E isso combinava com o espírito do Jacinto. E esse Schopenhauer, ele, um dia desse, eu acho que eu não sei se eu ouvi, foi o Pondé, Luiz Felipe Pondé, que ele é um filósofo, falando
que ele é eu acho que ele é filósofo, não tô bem lembrada, importantes do pessimismo, certo? E no próximo vídeo, olha, vai ser 3, pra vocês verem, gente, olha, isso é um livrinho bem pequenininho, ó, mas já vamos pro terceiro vídeo falando sobre ele, e aí eu falo da terceira parte, né, que a gente dividiu o livro em 3 partes, já falamos de 2, a terceira parte, que é o Jacinto na Serra, tá bom? Tchau, tchau!